Olá pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar os esquemas de tradução dirigida pela sintaxe como forma de análise semântica do nosso compilador. Bom, então a tradução dirigida pela sintaxe, ela vai ser uma forma de manipular a nossa árvore sintática para realizar a tradução, para deixar mais fácil que a gente possa traduzir o nosso código para levar para o passo da análise, de síntese, na fase de síntese, que é a geração de código, logo em seguida da nossa análise semântica. Então, todas as ações semânticas elas vão ser associadas a regras de produção da gramática, de tal maneira que cada produção que eu tenha, no passo que ela vai sendo processada, essas ações vão ser executadas. Tá? E quando eu falo ações, essas próprias ações são blocos de código que têm uma efetiva realização de um procedimento para tratar aspectos relativos à nossa análise semântica. Então, ela vai ser feita, essas ações semânticas, elas são feitas fundamentadas no nosso código sintático, na gramática da linguagem, para gerar o código intermediário, ou interpretar o código da análise que está sendo feita, fazer o armazenamento das informações necessárias para todo o processo na tabela de símbolos, checar o aspecto semântico dos comandos, a verificação do sentido, por exemplo, num comando de atribuição, e, finalmente, emitir erros para o usuário, que é o próprio programador, no processo, no momento em que a compilação é executada. Mesmo que seja feita em um passo, ou que ela seja feita de forma iterativa com vários passos. Então, para tornar essas ações semânticas mais efetivas, a gente pode combinar um conjunto de variáveis, diretamente com os nossos símbolos, ou terminais ou não terminais. Esses símbolos que são componentes básicos da nossa gramática. Então, esses símbolos gramaticais que a gente vai trabalhar, eles passam a conter alguns atributos ou até mesmo os parâmetros, para que a gente possa, dentro de um próprio símbolo desse, armazenar valores possíveis para facilitar o nosso processo de reconhecimento do código para uma linguagem. E aí, esse atributo que eu quero colocar para cada símbolo gramatical, ele contém uma propriedade para a construção da linguagem de programação. Tá? Então, se a gente puder fazer uma análise mais clara, a gente tem um atributo lá, tem um símbolo gramatical lá na nossa gramática de entrada para a definição do sintático, e em seguida a gente estabelece pequenos atributos como na programação orientada a objetos, na programação orientada a objeto, para definir algum ponto que tenha utilidade na composição da nossa análise semântica. Tá? Então, o processo de computar um atributo é analisar esse valor, analisar qual é esse atributo e associar um valor para ele no momento em que eu estou tratando a nossa análise. Tá? E aí é o que a gente chama de amarração do atributo, que é essa definição de valor para facilitar o nosso processo semântico. Bom, então na tradução dirigida pela sintaxe, os atributos são diretamente ligados aos nossos símbolos gramaticais. Tá? Então, se x for um símbolo gramatical, seja ele terminal ou não, e o a for um atributo associado a x, a gente vai escrever assim como um objeto, uma instância de um objeto na programação orientada a objetos, que é x.a, para colocar um valor associado para esse x. Então, por exemplo, uma gramática que tem como comando de atribuição o símbolo d, que vai levar ao var id type, e o type deriva id. Nós poderíamos considerar uma função dentro do bloco de funções para a produção de atribuição, associando uma função que vai adicionar na tabela de símbolos o id.lexem, que é o lexema que vai ser extraído lá
do analisador léxico a partir do ID e o type.tipo, que é para definir qual é o tipo desse lexema. Então aqui, esse procedimento semântico, ele vai adicionar na tabela de símbolos qual é o ID que está sendo referenciado, né, inicialmente, e qual é o tipo desse ID, para que a gente possa posteriormente analisar a partir da consulta na tabela de símbolos se esse elemento já foi declarado ou se ele foi declarado, se ele está tentando ser declarado mais de uma vez, tá? E aí, na produção que tem type deriva ID, nós poderíamos considerar que o type.tipo, né, ele faz uma busca na tabela de símbolos, tá, identificando a partir do lexema qual é o tipo dele, né? E aí, se o tipo não for identificado, né, se não for um tipo definido, a gente pode imprimir na tela para o compilador, né, para a fase semântica, um erro que é tipo definido na linha que foi considerada para a produção. Tá? Então, toda vez que uma regra de produção é usada no processo de reconhecimento, para qualquer sentença, esses símbolos gramaticais eles vão ser trabalhados juntos com os seus próprios atributos, e esses atributos são definidos para identificar melhor a nossa análise semântica. Bom, então a tradução dirigida pela sintaxe, ela vai se comportar bem em linguagens que são guiadas por gramáticas livres de contexto, né? E a gente viu que essas gramáticas elas são suficientes no poder computacional em termos de teoria para tratar a maioria das linguagens de programação que a gente tem, né? E aí o que vai acontecer é que as informações vão sendo atribuídas, né, atreladas para cada atributo, e esses, por suas vezes, são representações dentro dos símbolos gramaticais, né, que vão sendo representados a partir das construções dessa gramática. Então, os valores dos atributos eles vão ser computados pelas próprias ações semânticas que vão sendo desenvolvidas para cada análise de produção. E aí a gente trabalha normalmente com duas notações: a definição dirigida pela sintaxe e esquemas de tradução. Tá? Então, toda a tradução dirigida pela sintaxe ela vai ser dividida na definição e no esquema de tradução. Bom, então, na tradução de linguagens, vamos considerar o fluxo de Tolkien está sendo sintaticamente analisado e a nossa árvore gramatical também está nesse processo. Quando a gente vai fazer análise, a árvore vai ser percorrida a partir da avaliação de todas as regras semânticas que estão sendo aplicadas. E essas regras semânticas, elas podem em algum momento já gerar um código, elas podem salvar informações na minha tabela de símbolos, além da emissão de erros e qualquer outra atividade que o projetista do compilador queira interpretar dentro da análise semântica. Tanto pode ser aplicado como uma ou mais passagens, tá? E aí, quando ela é implementada em uma passagem, essas ações semânticas elas já são incluídas com a análise sintática, gerando uma árvore já com a aplicação dessa ideia semântica a partir da análise sintática. Então, quando eu trabalho dentro da definição dirigida pela sintaxe, as especificações do que eu quero fazer, elas tratam um alto nível, né? E cada símbolo gramatical vai possuir esse conjunto que a gente vem mencionando de atributos associados para cada produção gramatical, né? Para cada símbolo gramatical. Atributos podem ser sintetizados e aí o seu valor ele vai ser calculado em função dos filhos, do que está abaixo da árvore gramatical, e os atributos herdados, que o seu valor é calculado em função dos pais e dos elementos, atributos que estão do mesmo nível, tá? Há ainda alguns autores que falam de um tipo de atributo conhecido como intrínsecos. Esses atributos intrínsecos são aqueles que estão diretamente nas folhas e muito comumente necessitam de uma função de busca na tabela de símbolos para receber o seu valor, tá? Então, essas nossas regras semânticas, elas vão estabelecer a relação de dependência dos meus atributos num grafo, né? Numa árvore, por exemplo. E aí, essa minha árvore, ela vai avaliar qual é a ordem que eu vou iniciar para esse meu conjunto de regras.
E essa avaliação dessas regras, ela vai conduzindo a os atributos e seus respectivos valores, bem como a aplicação das funções semânticas diretamente no meu código. Então, essa árvore gramatical que mostra os valores dos atributos é o que a gente vai chamar de árvore gramatical anotada, que é ela que contém tanto os valores dos símbolos, podem ser terminais ou não terminais, junto com seus atributos, cada um com seu respectivo valor associado. Tá? Então, o que a gente tem nessa árvore gramatical anotada é definir que cada produção do tipo A implica em alfa, ela está associada a um conjunto de regras semânticas na forma de uma função que recebe um C1, C2, CK. Vamos entender agora bem o que é essa representação. Essa minha função, ela vai ter as seguintes situações, tá? Esse meu B é um atributo sintetizado de A, por exemplo, que sai lá do pai. E C1, C2 e os respectivos Cs, eles vão ser os meus atributos permanentes que estão ligados aos símbolos gramaticais dessa produção. Então eu tenho os atributos ligados a esses símbolos e ele, se ele for um atributo sintetizado, ele vai receber essa informação de A. Tá? Se eu tenho um atributo herdado, então ele pertence a um dos símbolos gramaticais do lado direito da produção, ou seja, C1, C2, C3, são atributos permanentes aos símbolos gramaticais da minha produção. Então, a minha função recebe o valor dos atributos da minha produção e resta saber se esses atributos vão ser compostos a partir da sintetização, e essa sintetização ela calcula o valor em função dos filhos ou ainda de forma herdada, que é recebido a partir dos pais dentro da minha árvore gramatical. Para todos os casos, a gente diz que o atributo B, tá? Ele depende, consequentemente, de toda a composição dos seus atributos. Tá? Então, analisando uma definição estabelecida pela sintaxe para uma calculadora qualquer, né? Vamos supor que eu tenho aqui aquelas nossas regras associadas e vamos considerar uma definição para um atributo sintetizado inteiro com os não terminais E, T e F. E aí, nessa gramática, o terminal N representa um caractere de nova linha. Suponho que eu estou traçando uma nova linha dentro dessa gramática de calculadora, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma produção L, implica em E, e aqui é o N para dizer que eu tenho uma nova linha. O E implica em E1 mais T, o E implica em T, o T implica em T1 vezes F, o T implica em F, o F abre E, fecha, e finalmente o F vai para o dígito. Então vamos ver as regras semânticas associadas. Para esse caso, eu vou só querer agora imprimir o valor de E.val. O que é o E.val? O E.val é o cálculo todo fundamentado para que eu encontre a partir dos dígitos que vão ser realizados para a minha calculadora e eu consiga ter o valor na minha árvore gramatical. Então eu vou criar uma função que imprime esse valor. Agora, o meu E.val, o atributo de valor para esse E, ele é simplesmente o valor E1 mais a soma do T.val, que é o atributo de valor. E o E.val recebe o valor de T.val aqui, o T.val, que é o valor da produção, recebe T1val vezes Fval, finalmente o meu Tval recebe o Fval, o Fval recebe o valor de E, né? Aqui, somente o de E, e finalmente o meu dígito, ele recebe dígito.lexval. Aqui se enquadra aquele atributo que eu falei que seria intrínseco, tá? Porque o dígito.lexval, ele comumente vai até a tabela de símbolos, usando uma função de lookup, para receber qual é o valor desse dígito, tá? A partir do nosso analisador léxico. Se eu considerar uma linguagem de programação, ele vai ter que já ser definido, né? Ele vai ter que ser instanciado e o valor já está associado para ele lá na minha tabela de símbolos.
Então aqui eu enquadraria um atributo intrínseco definido a partir de alguns autores, tá? Mas vamos analisar essa árvore gramatical anotada. Eu tenho um L que deriva o E e o N, né? E aí eu tenho E.val mais E.val mais T.val, né? Supondo que eu esteja trabalhando com um valor para essa minha gramática. E aí eu digo, por exemplo, que eu digitei aqui, ó, o 3, né? Para o Fval recebe esse 3, o Tval recebe esse 3, vezes um Fval 5, então eu recebo 15 aqui, recebo 15 aqui. Digitei o 4 aqui, ó. Então eu tenho 4, o Fval recebe 4, o Tval recebe 4, e aí eu faço a soma desses elementos para compor o meu L, que é imprimir o valor de eval. Tá? Então, essa seria a árvore anotada. Aqui teria uma forma alternativa de considerar 3 vezes, com a função, né, 3 vezes 5 mais 4, e aqui no valor de E.val teria que ser 19, tá? E só uma consideração, aqui seria 19. Que é justamente o 15 mais 4, bem como a outra relação, que também seria 19. E a forma alternativa é utilizando a relação da função que eu vou passar com o parâmetro, né? Lexval recebe 5, Lexval recebe 5. E se eu tivesse vários atributos aqui, eu iria passando por vírgula para definir a mesma relação que nós colocamos aqui para essa estratégia. Tá? Então, essa seria a nossa árvore anotada para definir, por exemplo, a entrada 3, 5 e 4. E aí eu iria imprimir na tela o valor dessa relação. Ou gerar um código, por exemplo, se eu quisesse gerar já um código para salvar isso em algum lugar. Bom, então um detalhe importante sobre os atributos sintetizados é que eles são comumente utilizados na prática. Inclusive o exemplo anterior que a gente mencionou, ele trata bem isso, né, onde eu só tenho atributos que são sintáticos. E aí, quando a gente tem essa característica, né, quando eu estou diante de uma definição dirigida pela sintaxe, e essa definição só tem atributos sintetizados, a gente demarca uma definição S atribuída, que é para trabalhar somente sobre atributos sintetizados, né? Então, nesse caso, os atributos costumam ser avaliados de baixo para cima, ou seja, das folhas para a raiz, porque esses atributos, cada composição dele vai levando ao próximo nível o resultado para ser computado em cada atributo. Já os atributos herdados, tá? Eles vão ser convenientes quando a gente estiver expressando as construções das linguagens, né? E, na realidade, eles são bem trabalhados quando eu estou preocupado em verificação de tipos dentro da minha leitura semântica do código. Então, a ideia principal aqui é controlar, por exemplo, se o identificador aparece do lado esquerdo, né, que é o endereço, ou direito, que é o valor de uma atribuição. Então, considere esse exemplo aqui, onde eu tenho uma produção D, né, que é uma declaração, que tem T e L. Perceba que T é o tipo para que eu vou definir ou inteiro ou float. E L é ou um identificador, vírgula, identificador, ou seja, estou definindo dois tipos, ou simplesmente eu vou aplicar, na realidade o L sempre vai levar a L1, né, que é uma definição para ID, vírgula ID, que vai definir dois tipos, tá? Na hora em que eu defino L.in, que é o tipo que eu vou estabelecer para esse meu L aqui, né, que é o identificador, lá na regra de definição de L1, eu tenho já que assumir aquele L que foi estabelecido, que é justamente para saber que quando eu estiver fazendo a minha declaração, ele tem que ter o mesmo tipo de definição do identificador. Tá? Então, eu vou incluir aqui, dentro dessa regra, o tipo desse identificador de entrada, mais o tipo que já foi declarado antes. Então, essa é a ideia dos atributos herdados. Então, eu estou herdando lá de uma produção que estava no contexto anterior, antes dessa própria instrução, na análise,
e aí eu só herdo esse tipo que já foi evidenciado. Então, por isso, os atributos herdados, eles realmente têm esse papel fundamental na verificação de tipos, né? Que é a relação do identificador aparece do lado esquerdo e do direito para fazer uma atribuição. Bom, já os esquemas de tradução, elas vão ser também ações semânticas, né, que a gente vai definir, tudo dirigido realmente pela sintaxe, né? E o que eu vou fazer é mencionar, né, digamos assim, identificar uma ordem como as regras vão ser avaliadas, né? De que forma essas regras semânticas que eu vou estabelecer, elas vão sendo avaliadas à medida que a sintaxe vai sendo computada. E aí eu tenho que ter alguns detalhes diretos de implementação dessas regras e das funções que vão ser aplicadas em termos de semântica. Então, o esquema de tradução, ele vai ser uma gramática livre de contexto também. Entretanto, eu tenho ações semânticas que vão sendo inseridas no beta, né, que é o lado direito das produções. Se a gente considerar alfa implica em beta como uma produção clássica das gramáticas, né? E aí lembrando que para as livres de contexto nós temos algumas restrições associadas, né, estabelecendo que esse meu alfa ele tem que pertencer aos símbolos, um símbolo variável só, e o meu beta pertence a uma cadeia do tipo variável união terminal, né? Isso para linguagem livre de contexto. Aqui no meu beta a gente vai inserir ações semânticas. Ações semânticas. Tá? E aí essa é a principal ideia que a gente vai trabalhar com esse esquema, com esses esquemas de tradução. Bom, então E implica em TR, T é um número, e aí eu vou imprimir esse valor da recorrência desse número, né, do valor que esse número tem. O R é um operador optativo, tá, que leva ao próprio T. Então aí eu vou imprimir esse operador aditivo, né? Perdão. O R é um operador aditivo, então eu vou fazer uma soma aqui com outro T, que é outro número. Então, à medida que eu for computando esse operador, que é um lexema que vai sair lá, eu posso imprimir já esse valor e depois levar para a própria produção R. Então, eu posso ficar fazendo algo desse tipo, né, aqui nessa gramática. Se a gente considerar o num como sendo o elemento 0, 1, 2, 3, 9, quando eu gero E implica em TR, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu posso derivar esse T num próprio num, tá? Num R, e esse meu R pode ser um operador, vamos supor que o num eu coloquei aqui como uma possibilidade de sendo 0R. Esse meu R pode ser esse aditivo, então eu posso convertê-lo aqui em 0 mais, e aí eu já imprimo esse lexema, né, do operador aditivo, mais, e levo a o T. Tá? T, e aqui eu tenho a minha produção, o R. E aí esse meu T, eu posso converter em 0 mais T eu levo a um número, então eu tenho que ter esse número, então vamos supor agora 1, e o meu R eu posso levar para utilização de vazio. Então, portanto, ficaria 0 mais 1. Eu consigo ir fazendo uma sequência de valores para uma adição a partir de números, tá? Muito bem, então essa é a ideia para que a gente possa, através dos esquemas de tradução, determinar qual a ordem nós vamos realizar para avaliações dos atributos que vão acontecer, né? Então, as definições L atribuídas, elas vão ser implementadas durante um analisador preditivo, tá? E aí você pode usar esquemas de tradução. Por exemplo, quando eu tenho a eliminação da recursão à esquerda, através de um esquema de tradução.
E implica em E1 mais T, E implica em E1 menos T, E implica em T, o T implica em abre E fecha e T implica em num. Perceba que o E ponto valor aqui, ele recebe o E1 ponto valor mais o T ponto val. Essa é a operação que eu vou fazer. O E ponto valor aqui recebe o E1 menos T ponto val. O E ponto val recebe o próprio T. E, finalmente, esse meu T ponto valor é o próprio E. E esse meu T ponto val recebe o num ponto val que vem do lexema. Bom, então eu posso eliminar agora essa recursão à esquerda, né, do mesmo esquema de tradução. Só que agora eu vou transformá-la numa recursividade à direita. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O meu E implica no TR. E aí eu já considero que o R.I recebe o T.val. E o meu E.val recebe o R.S, que é o atributo que eu vou sintetizar. R recebe mais TR1, né? Receba que a recursão agora está na direita, e o R recebe menos TR1. Esse meu R implica em vazio e o T continua com as mesmas configurações, só que agora o meu T.val continua recebendo esse número valor, esse T.val recebe o E.val. Aí o que eu tenho que fazer de diferenciação? O R1.I recebe o R.I lá, mais o T.val. E finalmente o R.S aqui recebe esse meu R1.S. Da mesma forma, o R1.I aqui recebe o I menos T.val e o R.S daqui recebe o R1.S. Agora, pelo meu esquema de tradução, usando alguns atributos diferentes, eu consegui transformar numa gramática que vai ter a recursividade à direita para aquela questão que a gente havia tratado. Bom, então, a avaliação da expressão 9 menos 5. Bom, então a avaliação da expressão 9 menos 5 mais 2, de acordo com a gramática que a gente estabeleceu para transformar a recursão à direita, né, nós teríamos o E vai ser dividido em T.val, tá? E num ponto val. Na realidade, se a gente considerar sem os atributos, eu tenho um E que separa em T e em R. A partir dessa produção, E separa em T e em R. Então, nessa produção, eu tenho o RI que recebe o T.val, tá? O RI que recebe o T.val. E tenho também o eval que recebe o S. Então, está faltando aqui a gente esperar o valor que deve ser o da computação a partir do atributo que seria o E.val. Né? A gente ainda não sabe quem é esse elemento. Então, a partir dessa análise, eu chego no num.val. E aí o T-val recebe num.val, então já está atualizado com 9. E aí eu sei que o RI recebe T-val, que é 9. Tá vendo? Tudo bem até aqui. Aí agora o meu R eu converto em R menos TR. Uso essa produção, menos TR. O RI1.I recebe o RI menos T-val, tá? E o R .S recebe R1.S. Então, o que acontece? Eu tenho que atualizar esse RS aqui para saber o valor. Então, vamos lá. O meu T-val recebe o num-val, né? E o meu R.I recebe o 4, porque ele transforma o meu R em mais, T.val, e o meu num-val recebe o 2 aqui como se fosse um lexema. Aí eu chego nesse meu RI e levo para o meu vazio, né? A palavra vazia. O que acontece quando eu levo para a palavra vazia? O R.S recebe o próprio RI, tá? Então, bem aqui, a gente tem um R.S que recebe o valor de R.I. Quem é o R.I quando eu estou aplicando a essa configuração? R.I é igual a RI
qual é o valor de RI? 4, né? Mais essa configuração, RI 4 mais T.val. RI é 4 mais T.val, portanto, RI é igual a 6. E como RI.6 é igual ao RS, eu atualizo o valor de RS com 6. E, finalmente, o valor de RS sendo 6, eu posso atualizar o valor de E.val, que é igual a 6. O valor de E.val passa a ser 6, que é o resultado da minha análise dessa árvore, que seria 9 menos 5, e dá 4, mais o próprio 2 aqui, que remete aos 6. Bom, então, o esquema de tradução, ele vai se preocupar com os dois atributos, herdados e sintetizados, e aí a gente utiliza uma heurística para criar esses esquemas de uma forma correta, tá? Então, um atributo herdado, para um símbolo do lado direito, um atributo herdado que está no símbolo do lado direito, ele precisa ser calculado em uma ação anterior. Tá? Então, sempre que eu tenho um símbolo que ele vai ser herdado, eu tenho que ter uma ação anterior para fazer o seu cálculo. Uma ação, ela não pode se referir a um atributo sintetizado de um símbolo à direita da ação. Tá? E um atributo sintetizado que eu esteja definido para um não terminal à esquerda, aí ele deve ser calculado somente após o cálculo de todos os atributos que o mesmo faz a referência. Tá? Então, essa heurística vai definir bem para que a gente possa criar, né, esse esquema de tradução usando essa estratégia para análise semântica dirigida pela sintaxe.